Graças a Deus. Terça-feira, 19 de 10 do ano de 2021. Estamos vivos. E hoje, novamente, com o programa Descalonado. Tivemos um problema na semana passada, mas hoje já estamos aqui e já queremos agradecer, aos nossos parceiros, Drogaria Macedo, John, Rádio Vida Gospel, nosso parceiro, por nos permitir estarmos aqui falando do Evangelho. Esta noite vamos estar falando do Evangelho e já quero que você já comece a compartilhar este link, compartilhar aí com seus amigos, fazer a palavra correr, ok? Já estamos aqui com o programa Descalonados e já queremos aqui deixar a nossa saudação de paz. Nós somos da paz. Muito embora alguns pensam que nós somos da guerra. Não, nós somos da paz. Estamos em paz com Deus. Ok? Fique ligado. Já voltamos. Olha aí. E a igrejona lá? E a igreja, como é que tá lá? Bem. E aí, o esquema aí? Como é que é o esquema aí? Aqui o cara não tem terror não. O cara para um aqui e coloca para tocar aqui. A gente retransmite pelo Facebook. Pessoal fala também não? Hã? Pessoal procura, fala não? Oi? Pessoal liga não? Como é que é? Não tem ligação não, porque Tem patrocínio? tem a rádio, né? E tem o cara da Drogaria Macedo, o cara da recuperadora de água, um amigo meu que é uma recuperadora de água. Mas tem quantos dá pra ver quantas pessoas tá vendo aí? Dá. Aproximadamente no ao vivo fica em torno de 60, 80 pessoas. Mas aí o vídeo é visto por aproximadamente 5.000 pessoas. Porque eu vou compartilhando aqui nos links e outros grupos. Tem grupo que tem um grupo aqui nosso monetizado, da Graça. Ele está com 10.000 pessoas. Só um grupo desse. E o pessoal já estão entrando em contato para a gente receber. Aqui eu não quero, né? Porque é um administrador e o cara do Rio de Janeiro. Aí a gente está em contato comigo, está em contato com ele. E já estou entrando em contato para que a gente monetizar o canal. Ganhar, né? Acima de 1.000 inscritos, ele já oferece para o cara ganhar. Aí a página, é uma página do Facebook. No Instagram é de outra forma, no YouTube é o YouTube Ads, tem que ser no YouTube, só é monetizado, todo canal acima de 1.000 inscritos, o cara já é monetizado. Só que eu não tenho essas pretensões de ganhar dinheiro no rede social, não. O negócio é só falar do Evangelho, não. Mas eu vou te agradar, a gente precisa, né? Se chegar um dia de ser monetizado, amém. Mas eu não tenho essas ambições. Porque se eu tivesse, eu daria um jeito de, como é que se diz? O cara tem como ele aumentar o número de inscritos. Então, a própria plataforma te dá a condição de você aumentar, só que tem que pagar. Tipo, eu quero que uma mensagem chegue a um determinado público. Aí eles filtram, cobram um valor e a mensagem, toda pessoa quando
Quando procurar, a mensagem vai aparecer. Pode ser no Google, pode ser no YouTube. Só que isso aí dá muito trabalho. Olha, aqui já tem 13 pessoas por enquanto. E aí a gente vai falando de Jesus, pegando o Evangelho. Na Rádio Parente parou. Na Rádio Parente é o programa do. Eu fiz lá uma vez com o programa do aquele que tinha do Abraão, né? Aí eu fui pregar 2 vezes lá. Aí uma vez o Roberto me boicotou. Chegou lá com uns obreiros lá, disse que ia pregar era ele, o Abraão não estava. Aí eu dei viagem perdida. Aí da outra vez eu peguei. Aí o François tinha um lá. E aí eu fui algumas vezes no horário dele lá. Aí ele veio pra cá, aqui eu fazia aqui uns programas e ele me ofereceu um horário. Agora está com outro proprietário, né, na rádio. E a gente está aí, falando do Evangelho. O público das igrejas não aceita de cara, né? Mas a gente está falando do Evangelho. Para mim fazer com que as pessoas entendam, eu tenho que desconstruir tudo que eles ouvem. Tudo que eles estão escutando dentro dos templos. Aí é um processo de desconstrução. Para construir, para que a pessoa chegue ao entendimento do Evangelho, tem que desconstruir tudo aquilo que ele escuta dentro dos templos. Senão, o cara, a primeira coisa que ele escuta, como eles não lêem, a maioria das pessoas não lê, vai dizer que o cidadão é herege. Esse pastor aí é herege. Fala só contra o sistema. Então eu preciso desconstruir para construir. É o que a gente faz aqui. As mensagens, se você ouvir uma mensagem, esse momento é desviado. Só que a pessoa tem que ter maturidade para entender. Né? Depois que ela entender, aí pronto. Se ele quiser ficar no sistema, aí já é problema dele. Mas se ele entender e continuar no sistema, é porque ele não entendeu. Eu, particularmente, eu não frequento mais nem no templo. A gente estava indo ali no carro ali, aí eu ia todo o tempo. Eu fui umas 3 vezes só. Aí foi quando o negócio da pandemia, eu vim morar pra cá, estourou o negócio da pandemia. Eu preguei acho que uns 2, 3 lugares só. O Franciel me levou num, eu fui lá no Pé da Pintada, depois fui lá no Nova Vida e pronto, eu nunca mais fui pregar. Aí eu fico só aqui do programa. Toda terça. Aí eu convido as pessoas que queiram, que entendam, né? Tem alguns caras que não são evangélicos e se interessaram em patrocinar, né? Porque eles percebem o alcance não é só da mensagem, percebe o alcance da divulgação. Né? E a divulgação eu explico para a pessoa, eu não faço vinheta, eu só falo. Só chego aqui e falo. Não fico fazendo vinheta. Vinheta o cara tem que pagar, né? Aqui o valor já é baixo, aí se eu for pagar vou encarecer. A não ser se o camarada mandar fazer, né? Se o cara quiser mandar fazer, mas está aí aberto, aí eu convido a todos, só que a maioria acho que prefere rádio, ou prefere, hoje em dia é rede social, né? E essa rádio aqui já está tocando aqui no programa do aplicativo. Aqui está saindo pelo Face e está saindo pelo aplicativo da rádio. Aí eu venho aqui e compartilho, eu tenho uns 50 grupos. Eu saio compartilhando, porque o interesse não é só a Boa Vista. O interesse é que as pessoas entendam e sejam livres.
Aí tem uma imensidade de grupo aqui que já falam do Evangelho, que concordam, alguns discordam, mas escutam, ouvem. Alguns, quando falam da questão do dízimo, eles já aceitam de cara, porque tem cara que não gosta de dizimar mesmo. E aí, é assim. Mas a mensagem é a mensagem do Evangelho. No geral, é a mensagem do Evangelho. É o ID, né? Esse ID aí é uma das coisas que a gente fala aqui que já aconteceu. É para o tempo de Jesus. Esse ID pregar é um acréscimo. Se você pegar numa Bíblia bem antiga, você vai ver que era um acréscimo. E aí você desconstrói. Ó, estamos com 23, está aumentando. Eu tenho que abrir aqui para me ver quem está, a pessoa manda. Ô Glória! Desde já queremos mandar aqui um abraço aos nossos mobiles telespectadores. A irmã Léia, já é parceira aqui conosco. O irmão Wenderson Ribeiro, o irmão Elias Paulo, o irmão Rui Chaves, ali do Pará, acho que é da cidade de Soure. Estamos aqui também com o pastor José, que está aqui conosco no estúdio. Mandar um abraço aqui para ele, para a sua família. E estamos aqui falando do Evangelho. Daqui a pouco vamos estar falando do texto de Paulo sobre os ídolos. A gente vai falar um pouco sobre idolatria. Não vamos ser prolixos, não vamos estender as coisas. Vamos falar de forma bem tranquila. Vamos citar o Salmo 115. Vamos falar um pouco aqui do Evangelho e sobre a questão da idolatria. Paulo diz que os ídolos em si não são nada, não significa nada. O que existe por aí é muita folclore. Deixa eu ver quantas pessoas já estão aqui. Mais de 25 pessoas já ao vivo. Né? Está abrindo aqui, demora um pouquinho. E a gente vai seguindo com um programa desse escalonado. Você que quer nos ajudar, né, a ser um dos parceiros do programa desses escalonados, você pode estar entrando em contato conosco, no WhatsApp, no MSN ou até mesmo pelo Facebook, né, você deixa aí a mensagem, a gente entra em contato e a gente vai estar fechando essa parceria. Qual o intuito do programa desse escalonado? O programa desse escalonado tem o objetivo de pregar o Evangelho na sua totalidade. O Evangelho foi histórico, o Evangelho foi da graça e o Evangelho hoje, ele é eterno. Porque está escrito que Cristo tabernacularizou com os judeus, primeiramente, e por consequência com a humanidade. Irmão, por que você prega? É só para tirar o ló, só para tirar o calúnia dos olhos das pessoas, para que elas entendam o óbvio e para ser enganado. Essa é a primícia, vamos dizer assim, do programa desse Calumar. Meu sobrinho Breno Paulinho está conosco lá em Manaus. Meu irmão Denis, lá do Rio, eu acho que é do Rio. Irmão Elias Paulo, acho que é do Nordeste. O irmão Anderson é daqui, a irmã Léa daqui de Boa Vista. Vários irmãos já estão conosco, 32 pessoas estão no ao vivo. E vamos seguindo com o programa desse Calumar. Semana passada não pudemos, a gente não pôde estar aqui, mas hoje, graças a Deus, a rádio está passando por inovações, vários programas e tudo, e a gente está chegando junto aqui com essas inovações, estamos aprendendo aqui estava aqui com o irmão Francialdo, o irmão Habib, pregador que canta. Prega demais. O homem prega demais. Eu já vi esse homem pregando? O homem prega demais. Então estamos aqui com um programa desse Calumar toda terça-feira, das 20 às 22 horas, falando do Evangelho. Simples, sem muito rodeio, sem muito rodopio,
falando a simplicidade do Evangelho para que as pessoas consigam enxergar, consigam entender e ter a sua mente renovada, como disse Paulo aos Romanos capítulo 12, na renovação do vosso entendimento, mente renovada dia após dia. Cada dia que passa vai renovando mais, cada dia que passa vai extraindo algo de dentro de você, porque Cristo disse quando estava aqui, o Jesus de Nazaré, que não existe mais, ele disse: o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Por isso Paulo escreveu Romanos 12, do versículo 1 ao 2, que diz que temos que ter a mente renovada. O que eu faço aqui é simplesmente ativar, buscar que você ative dentro de você aquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 4, verso 12. O espírito vai até a divisão da alma, a divisão das juntas, da medula, e ele faz a separação. E aí você vai entender o que é o Evangelho. Desde já agradecer nossos parceiros, meu amigo Francinato da Drogaria Macedo, meu amigo John da Recuperadora de Água. Vamos estar falando, daqui a pouco vamos estar falando um pouco mais dos nossos parceiros. E a live aqui está bombando. Já temos aqui o irmão Rui Chaves, já está dizendo tamo junto. O irmão Elias já está dizendo graça e paz. O irmão Wendel está dizendo boa noite, meu nobre. Olha aí, irmã Leia. Irmão George Valente ali, acho que é Chapada, acho que é ali pelo centro-oeste do Brasil. Melhor noite, abençoado, deste corpo glorioso. O Evangelho justamente é isso, simplicidade, transparência e pureza. Olha aí. Os irmãos já estão interagindo aqui conosco e fique ligado, daqui a pouco vamos retornar com o Evangelho. Aí o alcance aí é conforme o cara vai compartilhando. O Franciano falou que ele vai daqui uns dias botar umas câmeras aí. O cara vai transmitir pelo BG da rádio. E aqui eu só vou compartilhar. Não vou precisar do celular para transmitir. Vai ser tipo uma TV. Aí quando tu entra aí, o celular grava, aí joga a imagem, tu falando tudo, né? Isso. Porque assim, aqui tem um. Deixa eu ver. Tem um fiozinho ali que conecta ali. Esse fiozinho aqui joga de lá para.
Ô, glória! Voltamos com o programa Descalumado. Irmão Elias da Cruz já está conosco aqui. Irmão, estava aqui com um abençoado pastor. Ô, irmão, é triste, mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo, porque o evangelho tem que ser estendido. A dinamite do evangelho está fazendo um estrago no território do inimigo. Irmão Elias da Cruz, o irmão tem muito assunto. Bora puxar o pino da granada. Irmão, o pino da granada eu já puxei, agora só estou esperando explodir nos corações. Só estou esperando. A graça chegou em São Luís do Maranhão. Gleibson. Amém. Estava tentando explicar ao abençoado pastor que a graça, ela foi aos judeus, não é a nós. Mas, infelizmente, a compreensão das pessoas do sistema igrejeiro aí é muito difícil eles entenderem. Muito, muito, muito. Aí eles entram, eles querem que a gente congregue, eles querem que a gente... Irmão, uma série de coisas. Irmão, não estou conseguindo compartilhar o link pelo WhatsApp. Eu consegui compartilhar aqui. Deixa eu ver. Consegui compartilhar nos grupos. Peço aí aos irmãos Rui Charles, irmão Antônio, irmão João Rodrigues. Você vai compartilhando aí nos grupos aí, deixa a granada explodir aí no coração dos irmãos. Consegui abrir aqui. Deixa eu ver. Agora abriu o WhatsApp. Eu vou estar compartilhando aqui. Vou estar compartilhando aqui o link. E aí vai dar tudo certo. Ok? Vou estar compartilhando os links aí. E estamos aqui, irmão, com o programa Descalumados. Falando do evangelho, irmão. Sem muito rodeio. Falando do evangelho, tranquilo, irmão. Sossegado e sem temor do mal. É isso que a gente faz, irmão. Falar do evangelho, falar das grandezas de Deus. E dizer que tudo já se consumou. Tudo já ocorreu. E hoje nós estamos reinando como... Reinando em vida. Estamos compartilhando aqui, irmão, e falando. Hoje vamos falar rápido, irmão. Falar sobre idolatria. Falar sobre alguns versículos bíblicos que falam sobre idolatria. E você sabe, você que frequenta há algum tempo, você sabe que existe inúmeras pessoas que idolatram os líderes, defendem os líderes religiosos, vamos dizer assim, de forma, às vezes até chega a ser chato, a defesa desse povo aos líderes. E eles são idólatras, eles idolatram pessoas, eles reclamam vamos dizer assim, da ICAR, né? Mas são idólatras. Idolatram cantores do mundo gospel, né? Idolatram pessoas do mundo gospel e estão aí até hoje idolatrando as pessoas. E nós estamos aqui, irmão, tranquilo, sossegado e sem temor do mal. Um abraço aos pipeiros do grupo Arenas Germano, Arena do Pintolândia, Pipeiros de Boa Vista, representante da pipa.
aos irmãos do grupo Expansão do Evangelho, aos colegas de trabalho da Escola Som Infantil, ao professor Joás, irmão Éder, Moabes, meu primo, irmão Anderson Douglas, irmão Antônio Luz do Carmo, meu primo Júnior, meu amigo Chupi, meu irmão Rui Charles, meu amigo Marcelo Plácido, Denis Pipeiro, meu amigo Reginaldo, pastor Enerson, ali de Manaus, irmão Naldo, meu amigo Horizon, já é parceiro nosso aqui do programa Descalomado, meu irmão Neto, ao proprietário da rádio Luiz Valério, jornalista, irmão Luiz Valério, ao meu amigo Valdomiro Pipeiro, ao meu irmão Fabrício, a todos que estão compartilhando este link e fazendo a palavra de Deus correr. Temos aqui 25 pessoas no ao vivo e meu amigo Antônio Luz do Carmos já está aqui conosco. Boa noite, meu irmão. Aqui meu amigo pequeno, ali do Buritis. O irmão Elias da Cruz Peixoto já chegou por aqui. O meu irmão Gleiberson Pereira Silva. Quero informar os irmãos, eu estava aqui conversando com o irmão. Meu amigo irmão Marcos está perguntando qual o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante intrigante: idolatria. Nós vamos falar aqui, daqui a pouco vamos estar tacando fogo aqui. E você está aí do outro lado ligado, você vai estar compartilhando. Já temos 41 comentários, 14 compartilhamentos. Meu Deus, a minha vista não estou conseguindo ver direito. E assim, irmão, as últimas pregações chegaram a 200 e poucos compartilhamentos, mais de 2.000 visualizações. E as mensagens têm alcançado, irmão. Eu creio que tem alcançado o objetivo, né? O irmão está dizendo paz eterna a todos os eleitos. Olha aí. Irmão, bom sonhou, eu acho que é boa noite. Eu acho, em francês, é isso? Eu acho que é. Então, você que está ligado, fique ligado, irmão, no programa Descalomados. Nós não temos interesse, irmão, de fazer proselitismo. Não. Eu e a maioria dos pregadores do Evangelho, nós não temos interesse em fazer prosélitos, fazer adeptos, para sair compartilhando o link. Não, irmão. A gente pede para você compartilhar para que a palavra corra. Amanhã você esqueceu. A mente do ser humano é assim. A mente do ser humano, ela é assim. Você, daqui 2 dias, 3 dias, você não sabe mais nem. Por isso que o sistema religioso é assim, irmão. Um dia eles pregam sobre Abraão, outro dia eles pregam sobre Jacó, daqui a pouco eles pregam sobre Davi, irmão, e eles vão aí aumentando a ignorância. E nós estamos aqui, irmão, tranquilo, sossegado. Tava sem o áudio, irmão, esqueci de conectar ali o fio. Mas eu acho que agora tá saindo o áudio. Então fique ligado aí na programação do programa Descalomado.
glória! Estamos de volta e hoje o tema será sobre idolatria. Meu amigo John da Recuperadora de Aros, John Leno, Maico e Renato. Um abraço, meus irmãos. Você está precisando recuperar o aro do teu carro, meu irmão? Vai lá na Recuperadora de Aro, ali na rua Habib Frasch. Deixa eu ver, Reginaldo Rios. Deixa eu ver de onde é. Eu acho que é daqui, de Boa Vista. Grande abraço, meu amigo. Olha aí, um abraço, meu amigo Reginaldo. Não tem a foto? Mora aqui? Deve ser daqui. Então, querido, hoje o assunto aqui será sobre idolatria. Mas o que é idolatria? No dicionário diz que é culto que se presta a ídolos. No sentido figurado é amor excessivo, admiração exagerada. E aí as pessoas perguntam, o que é idolatria no sentido bíblico? É um termo genérico que se refere-se a qualquer prática de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. Tais práticas são submetidas no conceito de idolatria como incoerente com valores e ideias associadas a um Deus transcendente e por tal natureza único. Vamos ver aqui o que diz na Wikipedia. Tá carregando. E assim, irmão, a gente vai falando aqui, o assunto vem vindo e a gente vai falando. Deixa eu ver aqui, os irmãos da expansão do Evangelho. Deixa eu ver aqui. É a mesma coisa. Idolatria é um termo genérico para se referir a qualquer prática de adoração a ídolos, seja religiosa ou não. A idolatria é considerada um dos maiores pecados das religiões abraâmicas. De outro modo, em religiões onde essa atividade existe, não é considerada como pecado. Quais imagens, ideias, objetivos constituem idolatrias, quais constituem uma adoração válida, e é um assunto de discussão por autoridades e grupos religiosos. É notável o conflito sobre o uso do termo no cristianismo, entre dois dos seus principais ramos, o catolicismo e o protestantismo. Aparentemente, esse termo é de cunho religioso, né? Você entende que ele é de cunho religioso. Mas vamos ver o que Paulo falou sobre isso. Val Souza, graça e paz, meu irmão. 1 de Coríntios, capítulo 8, acerca das coisas sacrificadas a ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer do céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Você ouviu aí? E Pastor Jonas está aqui conosco aqui. Um abraço, meu irmão. Grato pela sua presença aqui conosco. Pastor Jonas, fique ligado. Olha o que diz. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificada. E a consciência deles
por ser fraca, vem a contaminar. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Aqui, irmão, já começa outro assunto. Aqui, os radicais, auais, o irmão Val, estamos juntos também lá no grupo Expansão do Evangelho do irmão João Rodrigues da Chapada Diamantina. Olha aí. Aqui já entra outro assunto. Os ídolos em si não são nada. Idolatria, vamos repetir, é um termo genérico para se referir a qualquer prática de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. O WhatsApp está verdinho, graças a Deus, os irmãos estão recebendo o link, estão compartilhando, glória a Deus. O irmão Elias já está aqui conosco, o irmão Reginaldo. Aqui é o Reginaldo, meu amigo, da Pipa, na paz de Deus. Olha aí, paz, meu querido. Você é uma bênção para nós, meu irmão. Você é uma bênção. Então, querido, o que Paulo quis dizer com isso? Paulo também era um cara letrado. Paulo talvez tenha lido bastante o Salmo 115. Diz assim, ó, Salmo 115. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada, tudo faz como lhe apraz. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. Tornem semelhante a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Isso aqui é o salmista Davi, não sei se foi Davi que escreveu, mas aqui está no Salmo 115, então subentende-se que foi ele, né? Mas vamos lá, vamos considerar que seja Davi. Davi estava falando para o povo judeu e ele estava fazendo alusão aos outros povos e estava dizendo que eles são de prata, são de gesso, são de obra da mão do homem, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheiram, tem as mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, som nenhum sai da garganta deles. Aí ele diz, ó, tornem semelhante a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel, aí ele diz, porém, entretanto, Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo, o seu escudo. Confia no Senhor os que temem ao Senhor, ele é o seu amparo, o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor vos aumente bênção mais e mais sobre vós e sobre os filhos. Seja bendito do Senhor o que fez, bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. Aleluia! Se eu fosse você, irmão, dava um pulo da cadeira aí. E dava um decantas aí. Um creme crack, um samambaia. Louvai ao Senhor todos vós
todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade subsiste para sempre. Salmo 117. Paulo, irmão, estava falando ao povo de Corinto, da cidade de Coríntio. Paulo, irmão, sabia que existia uma idolatria desenfreada. Irmão Reginaldo aqui, ó. Uma noite abençoada para todos na paz de Deus. Olha aí. Ô, glória. Paulo, irmão, estava tentando sintetizar aquilo que Jesus sintetizava. Porque se você for pegar ao pé da letra, irmão, Jesus, irmão, era considerado beberrão. Jesus era considerado falastrão. Jesus, em certa feita, segundo os livros históricos, que não é evangelho, o evangelho é eterno, o evangelho foi histórico, né? Os livros históricos do evangelho, que citam alguma coisa da vivência de Jesus. Está escrito no livro de Hebreus, só você ler lá, né? Que o testador, enquanto o testador está vivo, o testamento não tem validade. Mas depois da morte do testador, aí é que o testamento tem validade. Mas nós sabemos que Cristo ressuscitou. Por isso que Paulo disse, no corpo ou fora do corpo, ele não sabia. Mas Cristo teve que ressuscitar num corpo, irmão. Porque os judeus, eles eram incrédulos. O pai Abraão veio da incredulidade. O seu pai era fazedor de ídolos. Então, por consequência, lá no meio do caminho, esse povo ia se virar para os ídolos. É tão tal, irmão, que a história conta que os povos, quando foram aprisionados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, pelo rei Ciro, eles trouxeram também de lá, absorveram de lá aquilo, dos ídolos de lá também. E o povo de Israel ficou meio que idólatra, né? Ficou meio idólatra. E aí o que acontece? Se você pegar o livro de Isaías, meu Deus, o que é pastor que gosta muito desse texto? Isaías diz assim, ó: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão voltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Mas aí, irmão, isso aqui Isaías estava com ira, estava com raiva, ele estava falando da nação. Aí ele diz assim no versículo 19, que é o que os pregadores templários fazem: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Esta instrução era a nação de Israel, e os caras conseguiram fazer um anacronismo. Aí eles juntam com Deuteronômio capítulo 28, vocês foram postos por cabeça e não por cauda. Aí entram naquela teologia da prosperidade, daquela bobagem que eu considero como besteira. Se Deus mandasse o homem para enriquecer, eu acho que seria fútil o homem vir à terra para enriquecer. Porque ele diz lá no livro de Salmos: do Senhor é a terra e o mundo em que neles habitam. A terra ele fez como escabelo dos seus pés, como se Deus tivesse pés. Mas Deus é espírito, nós sabemos que ele não tem pé, nem forma. Quem teve forma foi o Filho, o Nazareno, aquilo que foi prometido em Miqueias, que nasceria na casa do pão. Aí ele teve forma humana. Em Hebreus 2, verso 14, diz que ele teve que passar por carne e sangue, teve que provar de carne e sangue, provar no corpo carnal. Mas segundo os escritos bíblicos, ele não errou o alvo. Eram 613 preceitos. E aí, o que Jesus, irmão?
estava fazendo com o endemoniado? A lei dizia que se ele tocasse no endemoniado, ele teria que se purificar. Por quê? Porque ele era um rabino. Ele era um mestre. Ele é o rabino dos rabinos. É o mestre dos mestres. É igual o mestre dos magos, né? Não é mestre do mago, não. É mestre dos mestres. Então o que ocorre? Cristo, irmão, estava quebrando todas as regras, os paradigmas, mas ele não errou o alvo. Ele não pecou. Isso é muito louco, irmão, para a cabeça de um templário. Eu estava aqui, irmão, conversando com o irmão, tudo, mas é difícil, irmão. Esse povo é difícil. E o que a gente vê hoje? Jesus, irmão, ele estava falando aquilo que ele falou em Marcos, aquilo que ele falou em Mateus, que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai, porque dentro do homem já tem várias coisas ruins. Vou lhe mostrar aqui. E aí, o povo, irmão, acha que a contaminação, ela é de fora para dentro. Mas não, é de dentro para fora. Marcos capítulo 7 diz assim, ó. Então disse assim, verso 18: assim vós entendeis, não compreendeis, que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar. Você ouviu aí? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, o cara evacua. E assim considerou eles puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque dentro do coração do homem, dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. A loucura também, irmão. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Significa dizer o quê? Que o homem está contaminado. Mas não é porque o homem está contaminado na carne que o espírito dele vai ser contaminado. Jesus disse assim, ó: o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Mas Paulo disse que a carne milita contra o espírito e os dois são opostos entre si. A carne junto com a mente, que é aquilo que você pensa, é aquilo que você raciocina, é aquilo que você deseja. Eu fiquei uns dias aí ruim, irmão. Não era Covid não, mas eu fiquei uns dias ruim. Eu tenho uma alergia assim, mas eu não gosto muito de tomar remédio. Mas às vezes eu tenho que me render ao capitalismo. E aí às vezes eu entro no ibuprofeno e tal, nos Cimegripe da vida e vamos lá. É o irmão Francinato que está me patrocinando aí os medicamentos. Tenho que até ir lá de novo. Agradecido pelas palavras. Que Deus lhe abençoe sempre, meu amigo. Meu irmão, tamo junto. Aquilo que ocorreu lá, irmão Reginaldo, eu fiquei muito triste, fiquei muito entristecido. A forma como a pessoa lhe abordou, eu fiquei muito triste. Meu coração ficou muito triste. Eu fico me perguntando, irmão, o que esses caras querem da vida? O que eles querem? Pastor Jonas, aqui conosco. Estamos com 48 pessoas no ao vivo. Isso é bom demais. Então, querido, Paulo, irmão, combinado com Jesus, sabia, irmão, que os males estão dentro do homem. Mas o que Deus veio fazer, irmão, foi reconectar o homem. O espírito do homem, irmão, ficou por um período em stand-by. Está escrito no livro de Gênesis. Ele disse: eu não vou mais contender com o homem. O homem está contaminado. E aí, um dia desse, estava uma briga lá no grupo e tal. Quem era aqueles Néfilins e tal. E esses Néfilins
eram gigantes, não era anjo caído não, irmão, tá? A linhagem de Sete e a linhagem de Abel. De Abel e a linhagem de Sete. Eles eram os considerados filhos de Deus. E eles viram que os filhos dos homens, que não era da linhagem de Sete, a Bíblia chama de filho dos homens, eles também eram filhos de Deus, mas a Bíblia chama eles de filhos dos homens. Então, irmão, Reginaldo, eu fiquei muito entristecido, mas você sabe o carinho que eu tenho por você, pela sua namorada, pelos pipeiros. Eu fiquei muito entristecido. Não é daquela forma. Não é daquela forma que se aborda alguém para evangelizar. Eu não gosto de evangelização. Nunca gostei. Fiz, mas nunca gostei. Nunca gostei. Tá entendendo? Então o que Paulo estava falando? Irmão, lá em Coríntios, no capítulo 8 que a gente leu, o povo estava debaixo de uma adoração a Diana. Tinha uns bacanal naquela época lá. Irmão, era coisa terrível. Mas Paulo estava falando de uma forma que as pessoas entendessem. Paulo não estava preocupado com aquela idolatria, mas ele foi e falou: olha, vocês não podem adorar dois senhores. Em outro texto ele vai dizer: vocês estão com relacionamentos, vocês estão igual o crente Raimundo, um pé dentro do evangelho e um pé no mundo. As pessoas pensam que é só adoração à imagem, mas não é, irmão. Não é só isso. Tem pessoas que idolatram seus pastores. Você pode ver lá no livro de Atos 17, do 22 ao 23, que as pessoas estavam idolatrando, perguntando. Teve uma situação que você é fulano, Paulo e Simão. Irmão, eles estavam numa idolatria terrível. Paulo ficou tão indignado com a situação, que ele chegou até a expulsar um daimon de uma jovem. Então, irmão, o que ocorre hoje? A pessoa sai do sistema. Perdão, irmão. Entra dentro do sistema gracista. E hoje tem uns caras lá, estão endeusando eles. Que o irmão é uma bênção, o irmão é isso. O irmão tá fazendo igual no sistema, pedindo dinheiro. E o evangelho não tem essa cobrança. O evangelho é amor. Eu venho aqui, irmão, porque eu lhe amo. Não lhe conheço, mas o que me enviou na terra lhe conhece. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um propósito, um objetivo e um preço. O preço que eu vou pagar para viver é o cotidiano de cada um. Cada um tem um preço. Mas o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida, todos os dias vou viver ele. Se Deus quiser abreviar os meus dias, eu retornarei para o pó, e o meu espírito retornará para Deus. O que eu serei no campo espiritual, o que eu tenho que viver é uma vida plena. E o que eu aconselho você a viver? Momentos com a sua família, com seus irmãos, com seus pais. Tire um tempo, irmão. Faça como Davi. A minha alma anela por ti. A alma do homem anelando por Deus, desejando por Deus. Mas as pessoas não contemplam. E o sistema religioso não contempla. E quem não contempla, irmão, ele sente inveja. Ele sente inveja de quê? De nós que não somos idólatras, conseguimos viver
sem consumir bebida, sem viver em algazarras, viver uma vida tranquila, sem dar macer para ninguém, sem ter medo de daimon. Nós não somos idólatras. Nós adoramos ao Senhor, por mais que Ele seja invisível, mas real. Mas nós o adoramos. E é em espírito e em verdade. Mas o nosso espírito só vai adorar a Deus verdadeiramente quando o cidadão conhece o Evangelho. Mas verdadeiramente mesmo o nosso espírito só vai adorar o Criador quando a nossa capa cair. Quando o nosso corpo cair. Olha, irmão Reginaldo, só lhe agradeço as palavras. Eu entrego na mão de Deus. Só Ele sabe de tudo. Ninguém, irmão, é como eu disse para você, irmão Reginaldo. Eu não sou Deus para julgá-lo. Eu não sou Jesus para salvá-lo. E não sou esse pseudo-diabo para acusá-lo. Eu sou alguém. E você também é alguém. Você que me ouve. Que vai mudar a tua geração. Mudar como, abençoado? Com o Evangelho. Parar de ser engodado, parar de ouvir sofisma. E viver a tua vida reinando em vida. Existem pessoas, irmãos, que idolam cantores. Eu gosto do cantor, Irmão, eu gosto de alguns cantores. Mas a pessoa passa da fase de gostar. Entra numa paixão platônica. E eles passam a idolatrar. E aqueles que compraram o CD, irmão, que tinha coleção, quando eles descobrem o Evangelho, eles tentam correr atrás para recuperar o apurado que eles gastaram. Mas aí já é tarde. Não tem como eles gastar, não tem como eles recuperar. Eu falei para um irmão outro dia aqui, as Bíblias que eu tinha, eu doei algumas e tinha algumas livros, eu doei alguns, quase todos foram doados. Alguns livros eu não faço doação porque eu não vou doar um livro que as pessoas não têm compreensão ainda. É um livro difícil de ler, livro que o sistema religioso aprisiona as pessoas. As Bíblias que eu tinha, algumas eu vendi, não nego isso. Algumas eu vendi, não foi muito dinheiro não, pouquinho dinheiro. E algumas eu tenho guardado lá em casa. Tem algumas que eu ainda desejo ler novamente. Algumas eu li e passei para frente. E eu não sou um cara idólatra, irmão. E eu espero que você que me ouve não seja. Se é que a gente tem algum ídolo, este ídolo é um ser invisível e real. Eu vejo Deus, irmão, no amanhecer. Eu vejo Deus, irmão, nos pássaros cantando. As pipirazinhas mordendo as frutas. O jambo, os mamão. Os pássaros se alimentando. Aí eu me lembro de Jesus quando disse, olha, os pássaros são alimentados. Nem Salomão, em toda a sua glória. Então, querido, eu não sou idólatra. Nunca fui, nunca gostei. Perdoe, irmão, porque eu tô com esse fungado aqui assim. Eu tenho um problema assim, já há muitos anos. Eu tomo medicamento e quando dá a crise, irmão, não sei se é alergia, fica um negócio feio. E na semana passada eu tava bem ruim e acabou que não deu para mim fazer o programa. Mas estou aqui pela grande compaixão do Eterno.
E eu agradeço todos os dias, irmão. Eu paro, chego em casa, fico pensando, às vezes choro, às vezes me emociono. E esses dias, irmão, eu tive pensando em parar. Parar, irmão, parar, viver minha vida sem ficar apostando nada. Trabalhar, viver minha vida. Como disse Eclesiastes, goza da tua mocidade com a mulher que Deus te deu. Porque esta é tua porção. Come, dorme, porque esta é tua porção. Se tem uma coisa que Deus fez que o homem gosta, é se relacionar, comer e dormir. E eu estava pensando, irmão. E alguns irmãos, entrei em contato com alguns irmãos, eles disseram, não, irmão, continue. Continue. Não é questão, não tem nada a ver com financeiro, irmão. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. É um desejo de dar um tempo. Mas, irmão, eu sei que às vezes a gente fica triste, e isso é inerente da natureza humana. Todo ser humano fica alegre e às vezes fica triste. Isso é alma. Você fica triste quando você planeja algo, deseja algo, e você não consegue realizar. Você não fica triste? Pois é. Eu também me entristeço. Mas eu louvo a Deus, irmão, pelos parceiros, irmão Francinato, meu amigo John, da Recuperadora de Aro, John. Eu fico alegre, irmão, porque essas pessoas nos apoiam. E elas dizem, você não pode parar. Outras pessoas precisam ouvir o Evangelho. Outras pessoas precisam ouvir, não só da sua boca, não, mas da boca dos outros irmãos. Eu falo aqui, irmão, e outras pessoas entendem rapidamente, plenamente. Mas os religiosos, irmão, eles nos atacam. A gente passa pelas pessoas, elas baixam a cabeça. E certa feita eu falei para um amigo, eu considero amigo, eu disse, olha, eu não tenho nenhuma doença infecto-contagiosa. Você pode achar que hoje eu estou desabafando, mas não é isso não, irmão. É porque o clima do programa vai ficando assim, tal e tal e tal. Estamos com 48 pessoas no ao vivo. Estou com 2 abas aqui. Meu primo Odeir, vulgo Guri. Já estamos com 42 compartilhamentos. E aí, irmão, às vezes você se entristece. E a minha missão, irmão, vou cumprir. Quer o mundo queira, quer o mundo não queira. Vou continuar apostando nos ensinos, sem ter medo. Postando os ensinos, ajudando outras pessoas, nos grupos do WhatsApp, no grupo, na minha página pessoal do Instagram. Aqui na minha página pessoal são 3, Alex Sampaio, Axel Sampaio Silva e Alex Descalomado. Quase todo dia a gente posta um estudo. E o meu coração se enche de gozo, de paz, porque aí do outro lado, aqui em Boa Vista tem poucos, mas aí do outro lado, nesse país continental como o Brasil, existem pessoas em Manaus, existem pessoas no Pará, existem pessoas em São Paulo, existem pessoas no sul do Brasil, nos estados do sul. As irmãs que saíram daqui foram para o sul. Não sei se é Florianópolis, Santa Catarina, não sei. Sei que é lá para o sul. O irmão Orlando nos Estados Unidos, Carolina do Sul. Os irmãos que mandam solicitação de Uganda. Os irmãos que mandam solicitação do Nepal, da Austrália.
Os irmãos que mandam solicitação da França. Irmão. E a gente vai conversando. Esses dias eu estava conversando com um indiano. Eles são muito idólatras lá na Índia. Eu fiz uma pesquisa certa feita para fazer uma pregação. Na Índia tem aproximadamente 300 e poucas mil religiões. Agora você imagina, se no Brasil são mais de 75 mil denominações. Irmão, é uma confusão. Me diga se isso não é uma Babilônia religiosa. E o mundo não vai se acabar por causa disso, não. E aí os pastores do advento, e bom, as coisas estão acontecendo. Não porque se dominar Taiwan, se a China dominar, irmão, eles ficam numa especulação louca. Irmão, leia os textos bíblicos que diz: vem uma geração, vai outra geração, e a terra permanece para sempre. Isso é fato, irmão. Isso é fato. Mas infelizmente, as pessoas nos criticam e alguns até nos odeiam. Por que eu não sei? Mas eu tenho a convicção, quando a minha estada aqui na terra se encerrar, as pessoas vão dizer: por ali passou um homem de Deus, por ali passou uma mulher de Deus. Você não conhece a minha convivência, a mulher que vive comigo, o amor que ela tem pelas pessoas, o amor que eu tenho aos que me ouvem. Alguns dizem que eu sou muito omisso, mas eu não sou idólatra. Então entenda, eu estou aqui parafraseando, para chegar eu tenho que procurar um caminho para achar teu coração. Entendeu? Tenho que procurar um caminho para achar o teu coração. O que Paulo estava falando, irmão, era o que Jesus fez. Jesus, irmão, tocou em defunto. A lei dizia que o cara tinha que ficar tantos dias fora do arraial, só porque ele tocou em defunto. Por isso que eles diziam: herege. O que Paulo estava falando sobre idolatria, dizendo que os ídolos em si não são nada. E o que existe no Brasil é folclore. Pomba daqui, Kika de lá, Zé Mulambo, Zé Pilantra, Zé não sei. Irmão, tudo isso aí é folclore. A imaginação do ser humano é fértil. E você vai nesses sistemas petecas, pentecostais, é porque é macumba. Tem uns até que balança a cabeça assim, irmão. Ai, irmão, é engraçado demais. São engraçados demais eles. Aonde é que eles aprendem isso? Na grande rede e nos terreiros, respeitando a religião afro, os ubandistas, os candoblecistas. Eu respeito, mas a minha visão é que os ídolos que vocês cultuam aí em si não são nada, baseado no texto bíblico, folclore. E os petecas, de onde é que eles arrumam esses nomes? Pomba gira. No candomblé é Vumva gira e Vumva girou. Zé Pilantra, Zé Pilintra, Maria Padilha. Irmão, é tanta da invencionice. Aí tem os kardecistas, os espíritas, que eu respeito também. Mas eu quero vos dizer, é folclore. Os ídolos em si, não são nada. Tem boca, mas não falam. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Irmão, e o que existe? O que existe é o Criador do universo. Uno.
Vou ler aqui. Timóteo. Eu vou falando aqui, irmão, aí vai vindo, que vai vindo e vai vindo. Timóteo. Capítulo de número 1, 1 Timóteo. Diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos do século, está feito. Amém. Esse é o Criador. Irmão, como é que é o nome dele? Na velha aliança eles chamavam de Yahvé, Yahshé e Yahvé. Na velha aliança era chamado de Bereshit. Bereshit bara Elohim, Eretz Atai Adonai. E aí, querido, foram 72 manifestações com nomes. Mas quando Moisés perguntou ao Eterno, ao anjo do Senhor que estava falando a Moisés, porque o ministério da lei era um ministério angelical, foi o anjo que escreveu como se fosse o dedo de Deus, o anjo do Senhor, de forma teofônica, falar a Moisés. Ele disse: tá bom. Moisés já tinha botado a mão no peito, já tinha jogado o cajado no chão, a serpente já tinha virado, e o Moisés, Senhor, pega no rabo dela e virou o cajado de novo, e tal e tal. Aí ele: tá bom, mas como é que eu vou chamar o teu nome? Ele disse: Yahvé, Yahshé, Yahvé. Eu sou o que sou, em espanhol, eu sou o que serei. Aí o Nazareno nasceu. Ele disse: eu sou bom pastor, eu sou a videira. Nos dias da sua carne, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Em hebraico, eu sou o Aleph Tal. Eu sou o carregador de fardos. Mas se você estudar o Bereshit já aponta para o final. Que final, irmão? O Aleph Tav. Eu sou o carregador de cruz. Estou todo arrupiado, irmão, porque quando eu falo das grandezas de Deus, o meu coração se enche de gozo. A tristeza vai embora e a alegria, irmão, abunda no meu coração. Estou todo arrupiado aqui quando eu falo do Aleph Tal, do misericordioso, do El Shaddai, do Elohim, do Deus conosco. Jesus é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Quem é Jesus agora? É histórico. Paulo disse que ele é o Espírito, e aonde está o Espírito, aí a liberdade. Eu tenho uma maior liberdade, irmão, de proclamar este evangelho. Muito embora em alguns lugares, com algumas doutrinas e algumas diretrizes, eles proíbem. Meu amigo Araújo Horizonte dizendo: boa noite, meu amigo, tamo junto, Deus no comando. Então, querido, existem muitas idolatrias por aí. Idolatria ao dízimo, idolatria a pastor, idolatria a cantores. São ídolos. Ah, o meu ídolo é o fulano, o meu ídolo é o ciclano. Não tenho ídolo, irmão. A minha admiração é para este ser que mora num lugar inacessível. A minha admiração, a minha devoção, muito embora às vezes a gente não consiga compreender o que a vontade do Eterno,
Pessoas que são levadas. Eles estão num bom lugar. Não é assim que as pessoas dizem? Vão dizer para mim, ele voltou para o Pai. Mas a morte, querido, é ser esquecido. A morte só é ruim para quem fica. Mas um dia, o Yahvé, Yahvé, se fez carne, habitou entre nós, veio para os seus não o receberam. Mas todos aqueles que vierem a ele deu o direito de serem chamados de filho. E ele disse através do apóstolo Paulo: vós não sois meus filhos, vós sois meus amigos. Isso é muito louco. Eu não consigo às vezes compreender, irmão. Meu amigo da expansão do Evangelho, João Rodrigues, às vezes dá vontade de chorar, irmão. De tão maravilhoso é ver as pessoas sendo libertas, vendo as pessoas sendo transformadas, vendo as pessoas sendo religadas ao eterno. O evangelho, irmão, da reconciliação já foi executado. Nós estamos aqui livres, ser feliz e amar. Não esse amor de Roma, não. Não. Tristeza é algo inerente da natureza humana. Ok? Então, irmão, não seja idólatra, irmão. Não preste cultos a ídolos, a entidades que você não conhece. Não preste cultos. Cultue, irmão, o Criador. Eudolatreia. Eudro seria melhor traduzido como corpo, por corpo, e latreia significa adoração. Nesse sentido, representaria mais uma adoração às aparências corporais do que as imagens simplesmente, como também a busca por favores de pessoas que já faleceram. Necromancia. No Velho Testamento, necromancia é considerado erro, pecado. Nós falamos aqui, irmão, mas é difícil as pessoas entenderem. É difícil. Tinha um amigo aqui, você não pôde ver, talvez a câmera não pegou. Um pastor, mas ele ainda está vamos dizer assim, com calúnia nos olhos. Mas ele ouviu alguma coisa e o coração deles ainda não consegue compreender o óbvio. Mas a gente segue, irmão. Segue tranquilo, sossegado. Tranquilo. As pessoas, irmãos, depositam sua confiança às vezes em objeto, em alguma divindade. Alguns são mais radicais, pegam os instrumentos de devoção de alguma outra religião e quebram. Eu não faço isso não, irmão. Quem quiser cultuar os seus deuses, ou da mitologia grega, ou da mitologia romana, ou dos persas, ou dos egípcios, seja o que for, seja os Tamuz, que daqui a uns dias vão estar cultuando o Tamuz, vão estar idolatrando o Noel. Nós vamos ter um dia aqui falando sobre o Jingle Bell. Aquilo que está escrito lá em Ezequiel capítulo 8.
que eles estavam venerando o deus Sol. E aí, se você pesquisar na internet, você vai ver a história de Tammuz, a história de Semírides, de Nimrod. Enfim, são ídolos. Paulo disse, e nós repetimos, em si não sou nada. E eu quero agradecer, desde já, aos nossos mobiles telespectadores por estarem conosco até esse momento. E agradecer aos nossos parceiros, o proprietário da rádio, irmão Luiz Valério, ao irmão Francialdo, que anteriormente era o proprietário, ao irmão João Rodrigues, irmão Rui Charles, irmão Antônio Luz, o irmão Val, que esteve aqui conosco, deixa eu ver quem mais, irmão Reginaldo, o pastor Jonas Pereira, deixa eu ver quem mais, meu amigo John, Antônio Luz do Carmo, irmão Elias da Cruz esteve aqui conosco, irmão Gleidson, São Luís do Maranhão, irmão Marcos, meu amigo, irmão Marcos, irmã Leia, irmã Vanilda, que esteve aqui em Roraima, está lá no Maranhão, meu amigo Magão, vulgo Josimar Vieira, meu irmão Jorge Valente, ali do Centro-Oeste, deixa eu ver quem mais, a todos que estiveram aqui conosco, obrigado. A todos que estiveram aqui conosco, acompanhando, largue, irmão, isso. Deixa o Espírito de Deus introjetar dentro de você, como diz Hebreus 4, verso 12. A palavra é viva e eficaz. Mas que palavra, pregador? Não é o que você ouve por aí. Não. Irmão, você está com a verdade? Não. A verdade é Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a verdade. O irmão Rui Bisnet acabou de chegar aqui. Todos os espíritos dos justos, justificados já antes da fundação do mundo, a sua perfeita justiça do Pai. Deixa eu ver aqui, é grande o depoimento do irmão. Uau, nós... O irmão está contando um testemunho aqui, um breve testemunho. Você não sabe, vou te contar. Nos dias entre os quais o Espírito da Verdade me fez acordar, lendo Efésios 5,14, foi algo espantoso. Eu decidi destruir os livros da seita, que até queimei. Olha aí. Quando a verdade chega, irmão, não tem para ninguém. Obrigado, irmão Rubisnet, pela sua participação aqui conosco. Essa mensagem vai correr, irmão. Já foi compartilhado. Eu tenho, acho que uns 25 grupos. Tem grupo que tem 4 mil, 5 mil. Tem grupo que tem 20 mil pessoas. E a palavra, irmão, ela vai correr. O irmão está dizendo, muito top, meu amigo. Irmão João Rodrigues. Palavra maravilhosa. Amém. Os seus estudos também são muito bons, do irmão da expansão do Evangelho, o irmão Manuel Neto, todos, sem exceção, irmão. Irmão Rubisnet, Alexandre Rangel. Boa noite, meu irmão. O irmão Oziel. Excelente programa, amém. Obrigado, irmão Oziel Alves. Você é testemunha do que eu era e do que hoje eu sou. Você é testemunha. A gente às vezes caminha e vai caminhando errado. Tá.
Mas eu quero agradecer a todos. O irmão Johnny chegou aqui, ó. Tô ligadão. Tô ligado. Obrigado a todos. E hoje eu me despeço para a glória de Deus. Na próxima terça vamos estar aqui falando. Hoje o assunto não deu para falar muito. Tinha um convidado aqui. A gente estava aqui no embate aqui. Conversamos um pouco. Eu espero ter ajudado, irmão. A minha intenção aqui, do fundo da minha alma, de todo o meu coração, não é fazer você proselitista. Não é tornar você adepto ao que eu falo. Não. O meu desejo, a minha vontade, o meu querer é que você seja livre em todos os aspectos, em todos os quadrantes. Fique na paz, meu irmão. Na próxima terça, retornaremos com o programa Descalumado. Forte abraço.